O intuito desse vídeo é explicar algumas coisas que alguns de vocês podem não ter entendido, isso desde metáforas e, claro, a história em si, cronologia, sonhos e até mesmo as referências mais profundas que alguns diálogos fazem. A começar pelo esquema de narrativa que os robôs seguem. Os androides revivem o mesmo dia, repetidamente. Eles têm sua programação desde coisas que vão fazer até as coisas que dirão, e seguem seus respectivos dias com apenas mudanças mínimas nesse roteiro. Essas mudanças são causadas pelas interações que eles têm com os recém-chegados, que nesse caso são os turistas que chegam ao parque de diversões. A Teresa deixa claro que as mudanças na narrativa dos robôs devem ser mínimas, a menos que um dos turistas interfira, seja de qual forma for. Nesse caso, sem as memórias apagadas, as narrativas dos robôs continuam seguindo, esporadicamente em improvisações, e é aí que mora o perigo. O interessante a se observar é o que a narrativa dos robôs inclui. Como o próprio Logan diz, são todos distrações. Então, o que a Dolores considera como rotina, que é desde acordar cedo, ir para a cidade a cavalo, deixar uma lata cair no chão, desenhar pela tarde e voltar para casa à noite, é alterado apenas por convidados. Agora preste atenção. Dolores acorda cedo, vai à cidade a cavalo, deixa uma lata cair no chão, e se o Ted, que chega à cidade junto com os turistas, não é obrigado a levar alguém a algum destino, ele passeia a cavalo com a Dolores, logo após pegar a lata que ela derruba, dependendo de como está a narrativa dele com os turistas. Se a lata cair e não ser pega por ninguém, nesse caso, Dolores só baixaria e pegaria a lata do chão e seguiria sua rotina. Porém, como a lata é uma deixa feita para os clientes do parque, ao encontrar algum turista, Dolores é programada para manter as opções em aberto, digamos assim. No caso de William, ela parece se interessar de imediato. Já anos depois, quando ela já está com os devaneios inseridos, novamente ela se mantém apenas agradecida, mas a programação ainda persiste, então ela ainda está aberta a sugestões. É aqui que o roteiro de Dolores dá duas opções aos convidados. Se o Ted não aparece, é só levar a Dolores na conversa e fisgar ela com o tempo. Caso o Ted não esteja com nenhum turista, ele provavelmente não irá gostar de ver Dolores com outro homem. Então o turista em questão terá a opção de matar o Ted ou simplesmente sair do caminho, para os dois ficarem juntos. Caso ele mate o Ted, Dolores perde o interesse e ele fica sem ela, a não ser que ele seja um homem de preto, e consiga o que quer da pior maneira. A mesma narrativa de Dolores se apresenta em uma via de mão dupla à noite. Estando ou não com um turista, os bandidos que mataram a família dela vão estuprá-la e matá-la. Isso supondo que Dolores esteja sozinha. Caso ela esteja com Ted, a história é diferente. Ted mata os bandidos e salva Dolores. A não ser que um desses bandidos seja um humano. Como o Dr. Ford explica, o objetivo de Ted não é proteger Dolores, mas sim mantê-la por perto. No caso de algum convidado querer conquistá-la. E obviamente matar Ted, que é o típico clichê de Velho Oeste para os convidados aí que já viram muitos filmes, A programação de Dolores diz a ela que a rotina é algo bom. Todas as vidas têm rotina, inclusive a minha, diz Dolores. Dolores diz que quer acreditar em uma ordem, em um propósito. É aquilo que eu disse sobre programação robótica ser como as programações ideológicas humanas. Eu sei que tudo acontecerá como deve, diz Dolores. Assim como todos os outros robôs, Dolores acredita que suas escolhas são realmente suas, quando na verdade é uma mistura de programação, roteiro e improvisação. O caminho de Dolores é interligado ao de Ted. Quando Ted não aparece, Dolores vai desenhar, algo que já é predestinado por ela mesma assim que acorda. Porém, Ted estando presente ou não, assim que encontra um hóspede gentil, Dolores está disposta a sugestões, algo visto novamente quando ela encontrou o casal com um garotinho. Agora repare no roteiro que o Ted segue. Ted acorda em um trem misturado com os recém-chegados. Isso acontece porque ele é um guia. É exatamente por isso que o roteiro dele afeta o de Dolores. Portanto, toda vez que um hóspede pede a sua ajuda, ele parte em direção ao caminho oposto de Dolores. Lembra que eu disse que Dolores dá atenção e está aberta a sugestões aos que surgem a ela, mesmo ela dizendo supostamente que ama o Ted? Então, o mesmo acontece com ele. Afinal, ele só viaja para vê-la, mas assim que o hóspede surge, sua programação muda, e é seu dever levá-los onde eles querem ir. Há uma brecha muito grande que o filme original comete, que é o simples fato de manter a segurança dos hóspedes apenas pelas armas. Afinal, há muitas outras maneiras de matar uma pessoa. E se aquele controle que eles têm com as máquinas via sala de controle falha, quais são as garantias que eles têm? Aparentemente, a série vai mais fundo nisso. A programação impede que os robôs machuquem os hóspedes. Portanto, mesmo com o dever de Ted de proteger sua namorada quando bandidos robôs vão atrás da família dela, ele não consegue fazer o mesmo se um desses bandidos é um humano. E é aí que a gente entra nas 3 leis da robótica.
Cada um deles me lembra de como é bom estar viva e o quão bonito esse mundo pode ser, diz Dolores. Os anfitriões têm que manter não só o respeito pelos hóspedes, mas uma espécie de adoração involuntária, mesmo em condições que envolvem suas mortes. Eu, Robô é um filme futurista americano de ficção científica, lançado em 2004. O filme é baseado nas histórias de Isaac Asimov, autor do livro que virou um clássico porque enumera as 3 leis da robótica. A primeira lei da robótica é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei é: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. A terceira lei é: um robô deve proteger sua existência, desde que não entre em conflito com as 2 leis anteriores. Essas regras visam a paz entre os autômatos e os seres biológicos, impedindo rebeliões, tanto que as diretrizes são até hoje respeitadas pelos pesquisadores de inteligência artificial. Esse é o Código Central. Dentro do Código Central temos as 3 leis da robótica, onde seria o controle que eles têm sobre machucar ou não os humanos. Eu suponho que o Código Central fique implantado dentro dessa suposta consciência que os robôs têm. Não a consciência de fato, mas a consciência que por sua vez é acessada ao ligar os robôs online, após fazerem eles desmaiar com um sono profundo, sem sonhos. Após Peter Abernathy começar a questionar sua realidade, Teresa diz: se desobedeceu, devemos sacrificá-lo. Essas são as regras. Isso dá a entender que nessa consciência que os robôs têm, que por sua vez é onde o Código Central está, eles têm a ordem de não fazerem perguntas existenciais. É isso que o Código Central faz. Como Dolores, por exemplo, ao ver a foto que seu pai viu, ela disse: isso não significa nada pra mim. Como se ela estivesse se enganando sobre o que está diante de seus olhos. O mesmo aconteceu em outros casos. Os robôs são programados para ignorar isso, segundo o Dr. Ford, para não sofrerem. Ele acha que é o mínimo que ele pode fazer. Aparentemente Arnold tinha uma outra visão, mas a gente já chega lá. Dolores e Ted também exibem o mesmo comportamento de ignorar o que está ao seu redor, quando o Homem de Preto os ataca dizendo que pagou muito dinheiro, e não quer que isso seja fácil. Além de falar que vai ao parque há mais de 30 anos. E você ainda não se lembra de mim, diz o Homem de Preto. E Dolores? Bom, Dolores nunca responde. Pelo menos até então. É interessante como os robôs vão quebrando as leis durante os episódios.